A paz de Deus, meus queridos irmãos, e vamos dar mais uma examinadinha, né, no vídeo do nosso querido irmão José de Almeida Filho, o vídeo A Fé Sem Obras é Morte e para nada aproveita, Tiago 2,14, né? Então veja, é a presença do Espírito Santo em nós que gera as boas obras. As nossas obras não valem nada diante de Deus. E Deus nem as considera. Entendeu? Irmãos, esse é um dos piores absurdos que eu já vi em toda a minha vida. Alguém abrir a boca para falar uma tamanha tolice dessa. É muito triste a gente ver um homem, mais ou menos 80 anos, que leu a Bíblia várias vezes, ter uma interpretação dessa acerca do que realmente é a prática da justiça, que vem da fé, e que a fé são obras. E que Tiago retrata muito bem no capítulo 2, a partir do verso 14, que a fé sem obras é morta. Na realidade, Tiago simplesmente está explicando que não existe fé sem a materialização da mesma. Fé é prática, fé é obra. Tiago simplesmente está falando, a fé é obra, porque você não consegue mostrar a sua fé sem as obras. E eu, com as minhas obras, te mostro a minha fé. Meu querido irmão Zequinha, você comentou esse vídeo e não prestou atenção na sua mensagem. O mérito desse vídeo não é discutir obras mortas, obras vivas, resultados de uma fé viva, entendeu? Não é nada disso. É porque você, junto com esse ministério sem vergonha que está aí, tá? Perverter a nossa doutrina, entendeu? A nossa doutrina diz que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, entende? Esse é o mérito do vídeo. Entendeu? A nossa doutrina, está lá o 5º ponto de doutrina, está bem de acordo com o ensino do Senhor Jesus, com a doutrina de Jesus Cristo a respeito da nossa salvação, que está declarada nesses versos aí, está vendo aí? Se você dá uma paradinha no vídeo, confira cada um destes versos, você vai ver que o Senhor Jesus disse simplesmente assim, que quem crê tem a vida eterna. Ele não associa batismo, boas obras, firmeza e fidelidade, e pertencer a uma igreja. Não associa nada, absolutamente nada à nossa salvação. Ele está dizendo que quem crê tem a vida eterna. Se fosse como você está pregando aí no seu vídeo, a necessidade de boas obras para se salvar, Jesus teria ensinado diferente, né, filho? Ele teria ensinado assim, por exemplo, quem crê e pratica boas obras tem a vida eterna. Mas ele não ensina nada disso. Tem mais ainda, ele deu exemplos disso. Ele declarou simplesmente a tua fé te salvou. Sem falar em batismo, sem mandar Pedro, vem cá Pedro, batiza esse camarada aí, senão se ele morrer ele vai para o inferno, entendeu? Em absoluto. E veja, o verbo salvar está flexionado no passado, quer dizer, essas pessoas foram salvas no momento que nós nem sabemos quando foi que aconteceu isso. Pode ser um ano antes, um mês antes, uma semana antes, mas com certeza não foi no momento em que ele se encontrou com Jesus. Ele já estava salvo lá atrás. Por quê? Porque creu no Senhor. Entende? Com isso, o Senhor está mostrando que a doutrina da salvação não tem nada a ver com obras, firmeza, fidelidade, batismo, pertencer à igreja. Nada a ver, isso aí é cascata, ó, dos homens lá em cima. E você está aí pregando essas asneiras aí. Entendeu? E quando eu digo que nossas obras não valem nada diante de Deus, eu não estou falando nada demais. Porque o próprio Deus está dizendo isso. Ele falou na boca do profeta Isaías o seguinte: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície.
Você sabe o que é um trapo imundo, Zequinha? Você viu lá a sua mãe, né? Certamente você viu ela limpando as fezes, a diarreia de um animal, né? Com um pano, limpando o chão, um vômito, né? Depois ela não tem nem coragem de lavar esse pano, ela pega e já joga direto no lixo. Assim é que Deus considera as nossas obras, ô Zequinha. Presta atenção. Um dos maiores expoentes do Evangelho, um servo de Deus, vaso escolhido de Deus, o apóstolo Paulo. Ele diz lá: miserável homem que eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal este eu pratico. Ele diz lá em Romanos: não há um justo nenhum sequer. Entendeu? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, você veja bem o que você está querendo fazer para salvar sua alma. Você está querendo comparecer com as suas miseráveis obras, tá? Com essa sua imunda justiça própria, tá? Diante de um Deus que é santidade absoluta, justiça absoluta, e que vai olhar você, não é com meus olhos, não, com a minha justiça. Ele vai julgar você com a justiça dele. E ele é justiça absoluta. Ele vai julgar as suas obras, os seus pensamentos, as suas atitudes, tudo. Porque ele enxerga com uma lente de aumento, com a santidade dele, e você não vai passar. Porque, olha, ele vai ver o seu adultério, a sua prostituição, a sua covardia, a sua mentira, a sua ignomínia, o quanto você é covarde e mentiroso. Ele vai ver tudo isso de uma maneira gigantesca. E você não vai ter a menor chance, você vai parar no inferno. Por que eu estou dizendo que você é assim, filho? Porque todos nós somos desse jeito. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Entendeu? A sua única esperança de salvação é confiar naquele sangue derramado para o perdão dos seus pecados e salvação das suas almas. Joga fora essas muletas, porque a muleta da firmeza, a muleta da fidelidade, a muleta das boas obras, a muleta do batismo, a muleta de pertencer a uma igreja. Joga isso fora, porque na glória não entra aleijado. Entendeu? E veja, não seja estúpido também para interpretar estas minhas palavras como sendo um conselho para você pecar. Se você crê realmente no Senhor Jesus, na sua divindade, porque você não crê na divindade dele. Se você crê na divindade dele, você vai ser salvo, perdoado, vai receber o Espírito Santo e você vai estar capacitado para viver uma vida agradável a Deus. Porque você vai ter o Espírito Santo habitando no seu coração e você vai ter poder para viver uma vida glorificando a Deus. Como Paulo fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura deles, gerados em Jesus Cristo, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora não faça confusão querendo somar a sua salvação às obras miseráveis que você anda praticando, viu? O fim dessas crenças suas é o inferno, a perdição eterna. Nosso querido irmão José, ele é um seguidor do São Tiago. Na congregação, nós somos adoradores do São Tiago. O catolicismo romano adora Maria, né? É a mariolatria. Aqui nós adoramos o São Tiago. Imagina, o escrito dele, um versinho só, derruba toda a proposta do próprio Deus que se fez homem para a nossa salvação. Quer dizer, o Senhor Jesus disse, vale nada. Agora o Tiago, rapaz! E também, né, derruba tudo que os apóstolos disseram, porque os apóstolos não pregaram que São Tiago pregou. Agora, o que é muito estranho, né?
essa pregação vir do José de Almeida Filho, né? Esse nosso querido irmão, porque é o seguinte, veja o que ele diz a respeito dos bispos do tempo de Constantino, que Constantino foi um imperador romano que promulgou o edito de tolerância, né? E definiu o cristianismo como religião de Estado, né? Isso lá pelo ano 400 depois de Cristo. Então, vamos ver o que o irmão José diz a respeito dos bispos da época de Constantino. A Bíblia esteve no poder dos inimigos da cruz de Cristo até 1500 e pouco. Então, de lá para cá, irmão, e dos originais hebraicos, de lá para cá ela sofreu, no mínimo, 5 traduções e transliterações de palavras. De Roma e Grécia, porque Constantino era um imperador romano e que estava dominando aquela região toda. Quando caiu na mão dele, ele chamou vários escribas, vários estudiosos para traduzir a Bíblia do hebraico, que era original hebraico, para o grego. Como homem intercessor, como filho, Deus não, ele não é Deus. Há um vídeo também onde ele diz que muitos dos manuscritos originais foi queimado, né? E que os bispos de Constantino perverteram toda a Bíblia, né? E que a Bíblia verdadeira não é essa aqui que nós usamos, aqui que foi aprovada pelo Ministério, a versão de João Ferreira de Almeida, né? Ele acha que essa Bíblia aqui está tudo deturpada, né? Na realidade, ele não crê nas escrituras sagradas, né? E daí é a origem dos erros dele, né? Está desviado das doutrinas da igreja, não acredita na Bíblia, no que a Bíblia diz, não acredita na divindade de Jesus Cristo, entendeu? Não acredita na doutrina da Trindade. Então, absurdo, né? Uma loucura desse homem aí, né? Agora, veja o paradoxo, né? Ele acredita em Tiago. Tiago é o São Tiago para ele. Agora, tem uma coisa que o pessoal fica muito desesperado, né, quando eu falo a respeito de Tiago. Porque essas crenças estão fundamentadas em firmeza, fidelidade, boas obras, etc. É um verniz só, né? Não há realidade nisso, né? É tudo de aparência, né? É o crente do paletó e gravata, muito embora o coração seja velhaco. É a aparência, a aparência. Existe a pesada doutrina da roupa, mas o coração, só o Espírito de Deus transforma. E como é um pessoal que não crê na divindade de Jesus Cristo, não tem o Espírito de Deus, não tem o poder nas suas vidas. O poder de Deus para vencer o pecado, né? Então esse é o grande complicador dessa turma. Bom, veja, é o seguinte, ficam desesperados quando eu falo sobre Tiago, né? Que foi incrédulo. O cara devia ser uma carniça, né? Dentro da casa de seus pais. Porque Jesus disse, né? Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, né? Então ele deveria ser um carrapato, né? Rebelde, né? Rebelde. Por quê? Ele escutou o testemunho de seu pai. Seu pai disse a ele, olha, um anjo apareceu a mim e falou comigo a respeito do seu irmão. O anjo me disse que ele era o Messias, que salvaria o nosso povo dos nossos pecados. Ele também escutou o testemunho de sua mãe. A sua mãe disse a ele que o anjo apareceu a ela e disse que aquela criança que estava sendo concebida em seu ventre era o Salvador do mundo. Não acreditou. Não acreditou. Ele ouviu os seus amigos dizendo, olha, o seu irmão, ele estava em tal lugar e fez uma obra maravilhosa, eu vi, o cego voltou a ver, ele mandou o paralítico levantar, e o paralítico saiu andando, carregando o seu colchão nas costas. Ele deu vista a um cego, ele ressuscitou um morto. Não acreditou. O homem precisou
precisou de uma aparição especial para ele. Por que o Senhor Jesus apareceu a ele de uma maneira particular? Porque senão ele não ia crer. Não ia crer. Converteu-se, né? Louvado seja Deus, que beleza, né? As coisas velhas já passaram, né? Tudo se fez novo.